E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse rumor que acaba também sendo vazamento, que veio do Jeff Grubb, que ele meio que teria tido acesso a um prognóstico de lançamentos dos jogos da Microsoft para 2023. Eu vou tentar ser o mais direto aí possível nesse vídeo, vai ter minha opinião também, e eu vou comentar aí os jogos que ele falou, que estão nessa lista, tem jogo até jogo não anunciado, aí que a gente tá ligado que pro primeiro semestre de 2023 a gente tem confirmado tanto Redfall quanto Starfield e o Forza Motorsport. No caso aí de Redfall e Starfield, são jogos que eram para ter sido lançados em 2022, só que eles foram postergados para 2023 por causa desse adiamento que a gente tá ligado. No caso aí do Forza Motorsport, publicamente a gente nunca teve data, né, mas digamos assim, da boca do povo, todo mundo tava imaginando que ia lançar em 2022, o rumor que tem é que teve um adiamento interno para ir para 2023, mas o que a gente tem noção é que para o público geral, o que foi anunciado em evento, jamais foi falado data. Então a gente não pode também afirmar oficialmente que o Forza Motorsport, ele é um jogo adiado, ok? Que isso daí fique bem claro. E o Jeff Grubb, ele falou aí num podcast chamado Xbox Spence, episódio 146. O link desse episódio aí vai estar no comentário fixado, porque eu tô ligado que tem gente que quer que eu passe a fonte e tal, e não tem problema. Eu vou deixar aí no comentário fixado, vai estar até com timestamp no momento que ele começa a falar desses assuntos. Então eu já vou deixar o negócio aí todo mastigado. Mas como tá em inglês, eu tô vindo aqui fazer esse vídeo aqui em português pra você, porque obviamente eu tô ligado que tem gente que não sabe falar inglês, não entende e tal, e meu papel tá aqui pra trazer a notícia e comentar aí pra vocês que vai ficar show de bola. Vocês não precisam ir lá, mas se quiser ir lá dar força ali no canal do cara, sem problema nenhum, ok? Ou então chega lá, comenta, vindo do canal Gabriel Wars, o que vocês quiserem. Chega lá e assiste, não tem problema nenhum. Então já vamos começar aí pra essa listinha pra gente se aprofundar aí um pouco no assunto. Essa lista é o planejamento da Microsoft pré-pandemia, ok? Então, obviamente, coisas dessa lista foram alteradas, porque a gente teve uma foca em pandemia, ok? Então, era esse planejamento antes do mundo virar de cabeça para baixo. Pode ter coisas ali que ainda estejam na faixa certinho? Claro, mas esse era o planejamento pré-pandemia, ok? Isso daí fique claro. Então, dessa listinha aí que o Jeff Grubb teve acesso, das informações que ele teve, Hellblade era para lançar em 2023. Hellblade 2. A gente teria o Hellblade 2, a gente teria o Perfect Dark, a gente teria o Fable, Contraband, Avowed, Everwild, novo jogo da Inxile, aquela 9P ali, jogo não anunciado, novo jogo da Compulsion Games, o estúdio comprado que não lançou nenhum jogo até agora, isso também é jogo não anunciado, novo jogo da Coalition que não é Gear 6, ou seja, 9P, ou a Coalition trabalhando em uma outra franquia que a Microsoft é dona de uma IP. Eu não acredito nessa questão, eu acredito que seja 9P mesmo. E ok, dessa lista aqui a gente já sabe que durante a pandemia tiveram jogos que deram problema. A gente pega aí o caso de Perfect Dark, que o jogo foi passado ali para Crystal Dynamics, Perfect Dark, o jogo ali da The Initiative, então a Crystal Dynamics está ajudando ali no projeto. A gente sabe que agora o jogo tá nos trilhos, tá indo bem, mas obviamente isso daí, além da pandemia que afetou, isso também foi muito prejudicado na produção ali do jogo, criativamente falando, e também no desenvolvimento efetivo. A gente pega ali no Everwild, a gente teve gente cabeça do projeto saindo e colocando outras pessoas no lugar. O próprio Jeff Grubb também disse que hoje Everwild tá correndo muito bem, mas ele teve um problema criativo, onde no jogo não poderia ter combate e nada incitando a violência. Então era um jogo de ação, era um jogo de ação não, era um jogo de aventura com várias coisas, só que os desenvolvedores estavam sentindo que eles estavam com amarras. Isso é coisa que eu já até comentei aqui no canal, né, dessa variação do projeto, que agora Everwild vai ter combate, mas na época Everwild não ia ter absolutamente nada que levasse pra adrenalina, combate, nem nada disso. E a galera tava especulando se ia ser tipo um Animal Crossing da vida ou algo do tipo, baseado no que foi a ideia anterior. E os desenvolvedores não estavam conseguindo prosseguir ali com as ideias por causa dessas amarras que eles estavam antes. Aí uma nova direção ali entrou, criativa ali pro projeto. Everwild não é mais isso e parece que pode ser que ele seja um Zelda-like ou não, mas vai ter combate sim, vai ter ação, vai ter aventura e vai ter tudo isso. Então Everwild meio que ele mudou a direção ali do jogo e agora o projeto tá correndo muito bem, mas com toda certeza, por causa disso, o jogo sofreu um baita de um adiamento interno, quem sabe até quase um reboot. A gente não sabe quanto que a gente vai ver esse jogo, mas eu também não acho que deve estar tão longe assim, porque esse rebootzinho já tem mais de um ano, e pelo menos a parte artística, gráfica e tal, eu não acho que eles vão mudar, eu acho que vai ser isso daí mesmo. E aliás, tava bem bonito, por sinal. Falando ali de Hellblade 2, no caso, eu acho que Hellblade, provavelmente ele tá batendo a porta, né, porque foi dessa nova leva aí de jogos de
próxima geração, foi o primeiro a ser mostrado, né? Ele foi mostrado ali naquele TGA junto com o próprio console em si. Ele já é um jogo que já tá em produção há bastante tempo e tal, é um jogo de um escopo muito maior do que o Hellblade 1. Então, pô, ele ser um desses primeiros jogos assim da leva, Next Gen mesmo, de produção de conteúdo original por dentro da Microsoft pela Xbox Game Studios, pra mim isso seria o mais normal. Então, pô, Hellblade tem que estar próximo, porque se não tiver, e a gente também não ficou sabendo de absolutamente nada de problema ali no desenvolvimento, Hellblade tem que estar entre os primeiros jogos sim. Então, pra 2023 eu colocaria ele aí como uma aposta óbvia, digamos assim. No caso ali de Fable, eu não acho que Fable vá lançar em 2023, porque se for entre Fable e a Avowed, eu acho que o Avowed estaria mais perto do lançamento que Fable. Primeiramente porque o Fable tem um escopo maior e a Playground Games teve que montar o estúdio de RPG e montar um estúdio do zero, mesmo que seja meio que uma partição, mesmo que seja um segundo estúdio dentro de um estúdio para produzir um gênero específico, é montar uma equipe do zero. E isso é mais difícil. Já no caso de Avowed é feito pelo Obsidian, mestres de RPG. Então, nesse caso daí, é muito mais óbvio a gente imaginar que Avowed é um jogo que vai ter uma produção muito mais rápida, porque você já tá com aquela galera que é fogo, você tá falando da Obsidian, você tá falando de uma empresa que produz jogos rápidos e produz jogos muito bons. A Obsidian fez aí, pô, o The Outer Worlds com troco de pinga. Isso é um jogo muito bom. Obviamente, o jogo tem suas limitações por causa do orçamento, mas pelo orçamento que os caras tiveram, pelo amor de Deus, né? Pô, o The Outer Worlds é um jogo muito bom. Pô, tô falando que nem o Cebolinha, tá maluco? Tiveram. Ai, ai. A gente também tem o Contraband. Contraband eu acho que pode ser uma aposta também pra 2023, um jogo ali feito pela Avalanche. Ele vai ser meio que um jogo baseado em heist e tal, que se passa, tipo, na Ásia, anos 70, ou coisa assim, é jogo de cometer assalto. Parece que ele vai ter também parte do foco dele relacionado a combate e também usar muito veículos. Isso é interessante, então pode ser que tenha uma abordagem um pouco mais dinâmica e tal. É um jogo que eu genuinamente tô interessado, porque pra galera que não sabe, eu gosto bastante do GTA V Online, e eu gosto muito dessas mecânicas de heist, assalto e tal, eu acho bem legal, e você meio que tem um jogo que ele é baseado nisso, cara, eu acho que tem um potencial tremendo. Contraband é um jogo que eu tô genuinamente interessado. Além disso, a gente também tem o jogo ainda Exile, que a gente já sabe que vai ser um RPG, pô, Exile, Brian Fargo e tal, é um grande projeto deles, pode ser que esse daí já seja o projeto AAA mesmo, porque o Jeff Grubb em si ele falou no plural, então, porque tem mais de um jogo daí da Exile em produção. Qual que vai sair primeiro? Não sabemos. Mas digamos assim que seja o AAA, né? Que de acordo com os rumores, ele seria ali um jogo em primeira pessoa steampunk. A temática steampunk é uma temática interessante, não muito explorada ali pela Microsoft, não muito explorada também na indústria atualmente, mas um jogo steampunk que a galera conhece, pô, BioShock, é uma temática meio assim. Isso é interessante, aquela coisa futurista que também remete ao passado, muita coisa relacionado, tipo, a carvão e tal, fumaça, né? O steampunk aí é uma tecnologia nova, antiga e suja. É interessante essa temática daí. Vamos ver como é que vai ser. Outro jogo que também acaba abordando às vezes o steampunk é o próprio Final Fantasy. Tem vários Final Fantasy aí que são um pouco steampunk. É uma temática legal e tal. O jogo da Compulsion seria um jogo ali em terceira pessoa. Também isso de acordo com outros rumores que eu já comentei aqui no canal. Um jogo ali em terceira pessoa com uma temática bem pesada e humor negro. Um jogo de aventura. A Compulsion, ele é um estúdio que a gente tem que ficar de olho. Não tô querendo falar de olho de uma forma pejorativa, e sim que ficar de olho porque a gente não sabe muito bem do que esperar, porque os caras fizeram o Rapfeel. O Rapfeel é um jogo com ideias muito boas, só que ao mesmo tempo teve toda a limitação do orçamento e o estúdio dos caras era minúsculo. Agora eles vão ter um orçamento maior, parece que o jogo é AAA também. Então nesse caso, a gente veria como foi a expansão do estúdio, como eles estão gerenciando um pouco esse material humano. A questão que também é Compulsion, eles não fizeram nada até agora e foi um dos primeiros estúdios que a Microsoft comprou. Então é bom a gente ficar de olho no caso, que pode ser que surpreenda e também pode ser que seja uma bomba. Eu acho que nesse caso vai ser aquele 880. Eu tenho fé nos caras, eu acho que eles vão fazer um bom trabalho, porque o Rapfeel é o que eu falei, é um jogo que tem ideias muito boas, mas infelizmente a execução não foi tão boa, porque o orçamento acabou ferrando o projeto. Mas eu acho um jogo legal, cara, é um jogo que eu recomendo, tem patch de próxima geração e tal. O Rapfeel é um jogo aí pra galera dar uma chance e tal, é um jogo legal. A gente teria o jogo ali da Coalition, 9P no caso, eu acho que vai ser jogo de tiro, ok? Eu realmente acho que vai ser jogo de tiro ali, provavelmente em terceira pessoa.
Mas eu acho que o jogo vai beber muito ali da fórmula do Gears, porque nisso daí eu acho que não tem como, quem sabe nesse jogo daí você vai poder pular, mas eu acho que vai beber muito da fórmula do Gears, e isso daí pode ser tipo um projeto deles de experimentação com a Unreal 5, pra já saber como que eles vão poder expandir bastante essas ideias, expandir o que eles fizeram ali no Gears 5 pra chegar no 3 e já chegar, pô, estourando tudo, fazendo um baita de um jogo. Eu acho que isso daí é um projeto de teste pra eles, pra Unreal 5, e um projeto de teste pro Gears 6. Mas isso também não significa que o jogo seria genuinamente ruim, não seria bom, não seria com boa criatividade, seria coisa feita às custas. Claro que não, nenhum desenvolvedor quer ficar marcado por um produto ruim. Eu acho aí que os caras vão fazer com todo o carinho aí do mundo. A Coalition é um ótimo estúdio, é um estúdio que eu gosto, provavelmente é um estúdio aí que vocês gostam também, e é um projeto aí pra gente ficar de olho. Já aí, falando bastante aí das opiniões aí do Jeff Grubb, no caso, porque primeiro eu dei minha opinião, agora eu vou dar a opinião dele, é baseado aí na lista, ele acha que o Hellblade 2 e as novas IPs da Inxile, Compulsion, Coalition vão lançar em 2023, mas o Everwild definitivamente não lança em 2023. É basicamente o que eu falei, né? Tipo, tantos jogos assim, tantas novas IPs pro segundo semestre, eu não sei, porque também pode ser que tenha outras coisas ali não anunciadas, mas é bem provável que 2023 seja um ano recheado de coisas, porque o primeiro semestre ali, que já vão ter vários jogos, são de jogos que foram adiados do ano passado. Então não é que, pô, 2023 vai ser muito bom, e sim que ele vai acabar ficando abarrotado de coisa inevitavelmente, porque eram de coisas que eram pra ter sido lançadas esse ano, que o caso ali de Starfield e Redfall, porque se a gente for considerar o que não teve adiamento oficial, é só Forza, né? Então, pô, tu imagina, o primeiro semestre ali com Forza, Starfield, Redfall, aí o outro, o semestre final teria Hellblade, né? O segundo semestre, no caso, teria Hellblade, teria o jogo da Compulsion e o jogo da Coalition, né? Pô, já seriam mais 3 jogos ali grandes, quem sabe um Contraband também, porque parece que é uma aposta bem segura também. Cara, é muita coisa, então... Caraca, cara, realmente muita coisa. Vamos ver como é que vai ser aí, mas é interessante, né? Pegar um pouco esses insights aí da galera, do que a gente pode esperar também. E também eu acho maneiro esse tipo de vídeo daí, porque a gente pode especular, a gente pode debater e tal. Eu acho que por aí mesmo. Então, é isso daí, pra eu também não me alongar demais. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto que ajuda muito a divulgação do canal. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho para não perder notificações dos vídeos. E também, se quiserem dar uma ajuda a mais, clique no botão, seja membro logo do lado do botão se inscrever. E não se esqueçam, deixem nos comentários tudo que vocês acham sobre esse assunto. Vamos debater, que esse é o ponto mais importante aí do canal. É isso daí, tamo junto. Também quiser ajudar ali com valeu, é isso daí, tamo junto e vamos nessa. Valeu, pessoal!